Olá, pessoal. Uma ótima noite para vocês, né? Vamos dar início aí a mais uma live com o propósito de ajudar você, contador, você, contadora, que deseja iniciar o seu escritório de contabilidade. Hoje eu vou receber um convidado especial, um aluno, um membro da Tribo Contábil, o contador Gustavo Forte, que é lá do Rio de Janeiro, e vai compartilhar aí a jornada dele como contador para ajudar você que deseja iniciar seu escritório de contabilidade, ainda não tem ali é, um direcionamento por onde começar, está com dúvidas, desafios, não sabe como superar os desafios, a gente vai trazendo aqui durante essa semana, eu venho trazendo colegas contadores que iniciaram o escritório de contabilidade para que vocês possam se modelar, se adaptar, enfim, pegar aí essas pessoas como inspiração para que vocês possam ter aí o escritório de contabilidade de vocês também e viver da profissão, como a gente sempre fala aqui. É, Essa semana a gente já falou com outros colegas contadores também, o Gustavo já até chegou aqui, e hoje a gente vai receber o contador Gustavo, que vai poder compartilhar também um pouco da experiência dele, da forma como qual ele entrou para a contabilidade, como ele iniciou o escritório. Isso tudo vai ser bem legal compartilhar isso aí com vocês. Beleza? Deixa só o Gustavão entrar aqui, mandar o convite para a gente. Já mandou aqui. Show de bola. Só o tempo de Gustavão aparecer aqui. Fala, Gustavo, Opa, beleza? beleza, Wellington? Tudo bem? Tá para me ouvir legal? Tá tranquilo? Tô ouvindo legal, super de boa, cara. Cara, super, super bacana poder falar com você. E não só eu ter a oportunidade de falar com você, mas, assim, trazer a sua história na contabilidade para incentivar outras pessoas. Eu acredito que muitas pessoas podem se inspirar, modelar e, cara, cada um tem uma história, um meio pelo qual chegou na contabilidade, iniciou o escritório. Então, às vezes você passou por um obstáculo que alguém está passando agora e lá na frente, né, você conseguiu ultrapassar por esse obstáculo e o cara está com medo agora e você poder ajudar. Mas antes eu queria que você se apresentasse, falasse, né, quem é o Gustavo, da onde você está falando, para que a galera possa te conhecer. E já segue aí o Gustavo, quem não segue ainda, o nosso colega apontador Gustavo Pote. Isso, boa. Bom, gente, meu nome é Gustavo. Wellington, muito obrigado pelo convite. Boa noite a você que está nos acompanhando agora também nessa live. Tenho 33 anos, né, formado em administração de empresas e contabilidade, tá aí um combo que combina. Bom, sou do Rio e é isso. Estamos aqui hoje para falar sobre essas dificuldades que é começar um negócio do zero, praticamente, os medos, os desafios que a gente encontra pelo meio do caminho. Eu comecei a minha empresa no meu escritório contábil em 2000, final de 2022, inclusive está fazendo 2 anos desse mês que eu abri meu escritório contábil. Bacana. Então, temos bastante assunto aí para discutir hoje ainda. E aí, bom, você me falou que você tem duas, né, duas formações, duas contabilidade e administração, que eu não fiz administração, mas eu lembro que tem muitas matérias que se cruzam ali, e eu tenho muitos amigos até da época que era da matéria, da graduação de administração, a gente acabou Uhum. fazendo amizade. E como que a contabilidade, não estou nem falando no escritório, a contabilidade entrou na sua vida? Você tem familiar, bem grau parentesco contador ou não? Pior que não. Entrou da seguinte maneira. Eu trabalhei 6 anos numa multinacional na parte de consultoria tributária voltada para pessoa física. Então, toda essa parte de tributos de pessoa física, eu, né, fiquei especialista na área. Acabou que chegou a pandemia, eu fiquei um pouco perdido no que fazer. Eu queria montar o meu negócio, mas eu não sabia o que fazer. Eu tinha noção dessa parte de tributário pessoa física. Aí um amigo meu conversou comigo e falou, por que não fazer contabilidade? Aí eu falei, por que não, né? Aí eu investi em mim mesmo, eu paguei minha faculdade de contabilidade, porque foi o que o Elton falou, tem matérias muito semelhantes com a administração de empresas. Então, na pandemia mesmo, eu puxei as matérias que eu precisava e me formei em 2020. Em 2021, eu passei no CRC, foi quando, no ano seguinte, eu comecei a pensar ali, no escritório contábil, eu estava com medo, porque, de fato, na faculdade não ensina a gente o dia a dia de um contador, né, de um escritório contábil.
A gente só vai pegar mesmo na prática. Eu não tinha essa experiência de trabalhar com empresas, para empresas. Então, esse, né, começou ali meu desafio e a minha também o gosto de, pô, ser o meu próprio patrão, digamos assim, né? Não ter um chefe acima de mim ou algo do gênero. E foi isso que me fez querer ir para contabilidade e começar a estudar cada vez mais sobre. Né? Porra, bacana. Bom, aí você escolheu se formar contador, depois decidiu. Porque assim, eu acho que tem um intervalo entre, eu quero ser contador, beleza, aí eu passei essa fase, já teve a graduação, aí agora tem a fase, eu quero ser o dono do meu escritório. Só que tem muita gente, eu não sei se for o seu caso, que fala assim, pô, sonho em ter um escritório, mas fica procrastinando, deixando para depois. E aí é que tem um fato, um acontecimento, alguma coisa acontece na vida dessa pessoa que é um tipo marco zero. A partir, cara, agora não dá mais para mim deixar para depois, eu preciso agora tomar essa decisão. Aconteceu isso na sua jornada? Teve algum fator assim determinante que você falou, cara, é agora, eu preciso iniciar meu escritório? E se teve, qual foi? Não, teve um ponto, sim, e foi bem no final de 2022, foi quando, né, de fato, eu comecei. Ah, eu me vi numa situação de que eu não estava satisfeito onde eu estava, né? E eu precisava tentar voos maiores, não ficar no quadradinho que eu estava ali. E isso demanda muita coragem também da pessoa escolher, né? Montar o seu próprio negócio. Porque meio que você não sabe nada, você não sabe como fazer as coisas, eu não sabia, por exemplo, para você ter noção, como eu entrava na parte do Simples Nacional pelo ECAC, né? E quando a gente começa, a gente não conta com softwares de contabilidade, né? A gente vai ali na cara e na coragem, vai clicando nos lugares ali do ECAC, vai fazendo as declarações e tudo mais. Mas o marco que eu tive, de fato, foi eu preciso, cara, pensar no futuro. Eu quero ter um negócio para mim que eu veja que seja rentável e tenha espaço. E para quem está começando, tem bastante espaço para contador. Né? As pessoas podem achar que não, mas tem. Só que tem que ter coragem de começar. Total, eu acredito muito nisso, tanto é que por isso eu propago aqui sempre que a pessoa, na minha opinião, principalmente para quem está começando, o melhor caminho é ter o seu escritório de contabilidade. Mas o fato de eu falar que, pô, vamos fazer o escritório de contabilidade não significa que é fácil. Na jornada tem desafios, tem obstáculos. Eu acredito que para você também pode ter que no começo tenha ocorrido aí de encontrar alguns obstáculos e você tem hoje seu escritório, significa que você ultrapassou essas barreiras. Eu quero saber de você, quais foram os obstáculos, os principais obstáculos que você encontrou aí no início do seu escritório. Então, acho que o principal obstáculo foi quando eu já peguei de cara uma empresa que eu tinha que abrir uma empresa. Abrir uma empresa e mudar o contrato social de outra. E, pô, vem aquele desespero, né? Começar com o alvará na prefeitura, pedir a junta comercial, né? Depois a gente faz o DBE. Então, você tem que buscar como fazer. Eu aceitei o desafio, não sabia como fazer, aceitei o desafio. Eu pedi ali um prazo de uns 7 dias úteis para eu conseguir estudar legal. Eu sei que abre menos, mas isso até é uma dica para quem está começando. Por mais que as pessoas falem, pô, isso aí você consegue abrir em 3 dias, você consegue fazer em 2 dias, dê um prazo um pouquinho maior, porque pode acontecer desavença no meio do caminho, você esbarrar em algum problema, alguma pendência que volte para você, ou você não sabe fazer e dá o prazo correto, e, pô, você acaba extrapolando esse prazo que você deu. Então, eu sempre dei um lastro a mais ali para eu ter uma certa tranquilidade em fazer, né? E foi engraçado que eu acabei contando você aí, né? Eu comecei a pesquisar bastante na internet com outros contadores, aí encontrei os seus vídeos e eu falei, caramba, o Wellington ainda é do Rio de Janeiro, então, poxa, colei ali com você via Tribo Contábil, né? Já fazendo um pouco link com a tribo e, pô, foi maravilhoso porque quando eu vou perguntar alguma coisa, eu pesquiso antes, meio que tenho a certeza de como fazer, mas eu pergunto, né, para algum contador, para alguém, no caso para você na época, pô, se estava correto, e você falou, é isso mesmo. Eu falei, pô, então estou no caminho certo, eu sei que eu agora estou trilhando bem. E acabou que eu entreguei tanto a abertura de empresa quanto a mudança de contrato ali, acho que foi 5 dias úteis. Foi um pouquinho mais, foi um pouquinho menos que eu falei, tipo, de 7 eu entreguei em 5 e deu tudo certo. Cara, Mas é sensacional. legal. Duas coisas que é bacana aí, essa coisa de você falar para o cliente um prazo um pouquinho a mais, e tem uma coisa, quando você fala para ele, ó, vou te entregar a empresa legalizada em 7 dias, você
deixa ele na expectativa de daqui a 7 dias a empresa dele vai estar pronta. E se você entrega em 3, aquele cara vai achar, porra, o Gustavo é muito fera, cara. O cara me falou que entregava em 7, entregou em 3 dias. Então, assim, é uma sensação para o cliente, cara, que aumenta a sua credibilidade, onde ele vê, cara, o cara promete, entrega até mais do que ele prometeu. Muito melhor do que você falar, pô, vou te entregar em 3, acontece alguma coisa, você vai cair em exigência, alguma coisa, e vai entregar em 2 semanas, por exemplo. Então, Pois é. assim, tem essas coisas. Aí, outra coisa que você falou também que ficou bem legal agora de ouvir é que você começou na parte de o processo de legalização que surgiu para você, mas você ainda, pelo jeito, não tinha trabalhado com essa área, não tinha trabalhado. Até tem uma pergunta, antes de iniciar seu escritório de contabilidade, você já tinha trabalhado em outro escritório antes? Já tinha alguma experiência em escritório? Zero experiência de escritório de contabilidade. Tanto que, logo depois de conseguir, né, ter essa abertura de empresa e mudança de contrato social, eu tive uma empresa do Simples Nacional comigo. Era uma empresa de pequeno porte. E eu não sabia fazer apuração do DAS, então eu zero tinha experiência em contabilidade. Então também fica até uma dica para quem está começando. Poxa, não é um bicho de 7 cabeças, mas você tem que estar disposto a querer aprender pô, meter a mão na massa, porque não tem jeito. Superar os seus medos ali, porque você vai ficar inseguro, isso é normal para quem está começando, mas, poxa, hoje em dia tem tanta informação e você consegue, com as pessoas certas também, fazendo as ligações com as pessoas certas, você consegue, assim, fazer um bom trabalho e, né, deslanchar aí no escritório contábil. Cara, total. Bom, aí você prova uma coisa que eu sempre falo aqui. A pessoa tem muito medo de iniciar o escritório porque, Wellington, mas eu não tenho experiência. Eu falo, sim, cara, é possível você iniciar essa experiência, é possível. Você é prova viva. Você está Exato. informando que você começou e você não tinha passado por um escritório de contabilidade. É. Antigamente, a pessoa, pô, para começar o escritório de contabilidade, eu vou trabalhar num escritório para ganhar experiência. Só que você vai trabalhar no escritório, o que acontece? Na maioria dos casos, a pessoa vai, por exemplo, vou trabalhar na área do departamento fiscal. Uhum. Só que você não tem acesso ao departamento pessoal, na maioria dos casos. Você não tem acesso à parte contábil. Então você vai ficar fazendo uma repetição de algumas coisas, que só faz aquela coisa ali do fiscal. Mas e os outros? Os escritórios são outros departamentos. Tu vai ter que aprender do mesmo jeito, vai ter que botar a mão na massa do mesmo jeito. E o fato de eu falar que é possível começar é porque, cara, eu vejo isso diariamente. Eu vejo que é possível sim, porque tem vários contadores na tribo contábil que hoje são donos do seu escritório de contabilidade. E o Gustavo acabou de relatar aqui para nós que já esse mês vai completar 2 anos do escritório de contabilidade dele. Então, assim, imagina se lá atrás, o Gustavo tivesse, há 2 anos atrás, tivesse medo de iniciar o escritório e hoje não estaria aí vivendo o que, na fala dele mesmo, um tempo atrás, aqui no início da nossa conversa, era o objetivo dele, de trabalhar sem ter um patrão. Não é isso? Eu queria trabalhar para mim, sem ter um chefe, sem ter um patrão, e isso é bacana. Mas se você não tivesse tido essa coragem lá atrás, isso nada estaria, não teria se realizado, não estaria sido concretizado agora nesse momento. E hoje você pode bater no peito e falar, eu sou contador, só não, sou um contador, sou um administrador e sou um empresário contábil. Então você tem aí o seu escritório, tem um portfólio para iniciar o escritório. E, cara, dentro desses desafios, você encontrou ali a parte, o primeiro dos grandes desafios seu foi a parte de legalização, né? Isso. Tá, e você chegou e conseguiu superar essa fase, mas o que fez, o que te ajudou a contribuir aí para você superar essa fase aí do primeiro obstáculo da legalização que você conseguiu formalizar o processo? O que me ajudou muito, de fato, foi a tribo, né? A tribo contábil é um lugar que, poxa, você tem de fato, você sente ali que as pessoas estão aptas a te ajudar no que você precisa, né? Às vezes alguma informação que para quem está começando não tem e o pessoal ali ajuda muito. E isso me ajudou bastante. E também a questão de, poxa, tem que pesquisar, né? Tem que ver tanto que cada estado também funciona diferente, a forma de abrir, né? Uma empresa, a cidade, enfim, tem que ver a prefeitura se pede o varal ou não, enfim. Mas tem uma série de passos ali que você precisa seguir. Não adianta você querer, né, dar um passo maior do que a carroça, do que a sua perna. Então, é importante você contar com um grupo de apoio e os contadores, enfim, eles
né, pelo menos na tribo, eles se apoiam bastante. Eu já tive a oportunidade de ajudar pessoas. Eu estava, inclusive, já abri um CNPJ de condomínio e ele é diferente de abrir, né? Não é que nem uma abertura de empresa normal. E acaba que o condomínio tem a especificidade porque você não passa pela prefeitura, né? Você vai direto ali na Receita para abrir. E foi até engraçado, teve até um caso desse. O primeiro que eu fui abrir, eu recebi logo 3 condomínios para abrir. Peguei a documentação, fui fazendo. Aí, na hora da abertura da empresa, eu coloquei, acho que eu tinha posto a data que eu estava fazendo. Mas não, na verdade era a data do que estava na escritura ali. Só que o fiscal da Receita me respondeu que era uma outra data, sem ser o do dia que eu estava fazendo e nem da escritura, era uma outra data. Então, veio errado, né? Eu fiz novamente e caiu em pendência de novo, porque não era a data que o próprio fiscal tinha me falado, era uma outra data. Então, você vai sempre... Isso aí não tem jeito, tem que ter jogo de cintura, conversar com o cliente, falar, ó, eu tive 2 respostas diferentes aqui, peço desculpa, mas vai demorar um pouquinho mais por conta disso, mas é isso. Cara, isso é bacana também, porque assim, tem muita gente também que não começa por medo. E um dos medos é esse. Cara, eu tenho medo de fazer, e se eu fizer algo errado? E se cair em exigência? Cara, corrige. Não é o fim do Exato. mundo. E outra, quando acontece uma coisa desse tipo, traz a possibilidade do aprendizado. Você Com aprende certeza. demais quando você citou o exemplo de um processo com exigência. Possivelmente esse processo, por esse motivo, você não cai mais em exigência, cara. Você Com aprendeu, certeza. sabe? Então, assim, é um preço que se paga para aprender algo novo. Ontem eu falei com a Luciana, que é uma contadora, tem 30 anos de experiência, professora também. Cara, ela se coloca também o tempo todo num papel de aluna. Eu me coloco também, a gente está sempre. A contabilidade, cara, a gente tem sempre algo novo a Total. aprender. Quando você participa de um grupo, por exemplo, como uma tribo contábil, que você tem várias pessoas, pessoas que estão iniciando do zero mesmo, mas já tem contadores com mais tempo de experiência, como a própria Luciana, como a Simone, como outras contadoras lá. Então, assim, tem dúvidas que talvez você sozinho pode até você encontrar, mas vai ter mais dificuldade quando você tem um lugar ali para, pô, vou colocar essa dúvida aqui, vai ter alguém que vai compartilhar comigo. Cara, e eu queria que falasse mais aí da jornada, da sua rotina, hoje como dono do escritório de contabilidade. Passou aquela fase, a primeira fase ali do primeiro obstáculo da legalização. Teve algum outro obstáculo que ficou marcante assim no início da jornada ou não? Na verdade, é um obstáculo para mim até hoje. É a questão de divulgar o seu próprio trabalho. Porque a gente, como dono do próprio negócio, precisa se divulgar. Não tem jeito, porque senão é muito importante o boca a boca. Né? O seu cliente está satisfeito com você, ele vai comentar com um ou outro que ele conhece, que também tem uma empresa, mas está insatisfeito. Enfim, então, tem que se divulgar. E uma coisa que eu estou tendo um obstáculo agora, que eu estou fazendo, mas ainda estou muito no início, que é a postagem. Tem que postar, tem que mostrar para o mundo que você é contador, que você está ali para novos clientes te verem e fecharem negócio com você. Então, isso é um obstáculo grande, porque essa é a primeira live que eu estou fazendo com você. Né? Então, eu acho que se divulgar é o meu maior obstáculo hoje. Ó, aí eu vou ter uma dica para ajudar, porque eu tenho certeza que isso aí não é um obstáculo só seu, e tem várias pessoas que também tá travado nisso daí. A rede social, eu falo que lá no começo, tem sempre um coleguinha que fala, aí, virou blogueirinho, tem sempre umas piadas e tal. Mas, cara, hoje, se você não estiver hoje, de boa, tá divulgando aqui, você tá perdendo cliente. Já tá todo. Quem tá divulgando aqui tem cliente aparecendo. E aqui, cara, o seu rosto tem que aparecer, não tem como delegar para alguém, tem como contratar uma empresa de marca para fazer vídeo para você. É você. Então, assim, treinar vídeo, responder direct em vídeo, treinar vídeo mandando mensagem no WhatsApp para um irmão, para um pai, para a mãe, para treinar, falar, fazer, abrir caixinha de pergunta e responder em vídeo, isso ajuda demais. Responder direct em vídeo ajuda demais, porque muitas das travas que a gente tem na hora de gravar vídeo, às vezes é por vergonha, às vezes é por ser tímido e acha que as pessoas do outro lado vai julgar a gente por conta do vídeo. Na verdade, cara, não. Na verdade, na maioria das vezes, as pessoas vão
te chamar, porque se você faz um vídeo resolvendo um problema dela, por exemplo, vamos imaginar, eu sou um síndico e estou aqui precisando de um contador nesse momento para tirar o CNPJ do meu, ou atualizar o CNPJ do meu condomínio. Parece Gustavo Forte em um vídeo falando que é um especialista em resolver problemas de CNPJ de condomínios. Um uma chamada para ação ali para o seu WhatsApp. Apareceu esse vídeo para mim, me chamou a minha atenção e eu estou precisando dessa situação, eu vou clicar em você. Assim, no vídeo, né? E vou chegar lá e vamos chegar no Gustavo. Uma outra coisa, cara, aí a gente está falando de uma ferramenta fantástica, que é o Instagram, que é uma ferramenta de chamar a atenção das pessoas. Então você tem que estar fazendo vídeo, aparecendo para chamar a atenção e o público vai. Só que tem uma outra ferramenta que faz com que a pessoa venha atrás de você. E não é você não precisa fazer nem vídeo, que é um site. Mas não é um site qualquer. Não é fazer um site, fiz um site. É ter o site, aí você tem que investir em tráfego para posicionar esse site na primeira página do Google na sua cidade. Por exemplo, você é do Rio de Janeiro, poucas pessoas agora estão lá anunciando no Google Ads que é contador especializado em abertura de CNPJ para condomínios. Então, você segmentou um público, o cara que está pesquisando agora, sei lá, eu sou síndico, vou aqui no Google, porque hoje em dia tudo você vai no Google, velho, ou YouTube. Então, que é a mesma coisa de pesquisa. Então, é um público muito mais segmentado, porque vai vir um cara que está pesquisando pelo serviço que você oferece. Quando ele entrar em contato, é ele que quer contratar você. Não é nem você que quer vender o serviço para ele, ele já vem mais qualificado, uma lead muito mais qualificada. Então, assim, é mais fácil até do que o Instagram para vender o serviço de contador. Porque talvez você já até saiba disso, mas é muito mais fácil você vender para quem quer comprar o serviço de você do que você bater na porta e querer vender. Hoje, cara, não sei nem como é que acharam meu telefone, uma pessoa querendo me vender software de contabilidade, mas eu não quero comprar agora, nesse momento, estou precisando de software. Então, assim, ela está tentando vender para o cara errado. Então, vai gastar a energia dela, vai gastar a ligação. Verdade. Se eu tivesse necessitado, procurando, eu vou no Google, vou pesquisar lá, vou ver a avaliação e vou entrar em contato e vou contratar. É muito mais fácil do que uma pessoa ficar ligando, você, contador, pegar o telefone de todo o comércio, por exemplo, aí da tua região, e ficar ligando. Até incomoda Cara, a pessoa. o cara não te vai incomodar, o cara não te conhece. Contabilidade é uma coisa que gera confiança, precisa ter essa confiança, e essa confiança vem ou através da indicação ou através da sua reputação na internet. Porque hoje o cara, não te conhece, tudo bem, mas ele vai lá no Reclame Aqui, não tem nada falando mal de você. Ou vai no Google lá, tem avaliação positiva de você. Já é uma prova social que faz com que o cara contrate o seu serviço. Né? Isso vai ajudar demais aí a converter. Então, mas eu não, pô, não é porque fala do site, que é, porra, uma ferramenta muito boa, isso não significa que você não deva usar o Instagram. E tomara que essa nossa primeira live seja o start para você fazer mais e fazer vídeos. Uma dica, cara, vai no TikTok, Aham. assunto contabilidade, verifica um vídeo que está viralizado lá do produto que você vende. Por exemplo, contabilidade para condomínio. Verifica se tem algum vídeo lá que está estourado. Modela para o seu formato aquilo e faz um vídeo você falando sobre aquele assunto, posta no Instagram. É uma dica Legal. que, se deu certo lá, significa que tem possibilidade de dar certo aqui também. Então, porque é uma rede de vídeo curto, é concorrente, e hoje as pessoas querem muito mais vídeo curto do que ninguém quer perder tempo com vídeo de uma hora, embora Total. o vídeo de uma hora ele traz uma pessoa que tem mais qualificada, mas às vezes o vídeo curto ele é tipo um filtro para trazer o cara que vai consumir e contratar o seu serviço. Dito tudo isso, cara, dentro do escritório de contabilidade, passado aquela fase inicial, você começou o escritório, queria saber do dia a dia do escritório, ali, a sua opinião, como é que é aí, os desafios diários, como que você lida aí com as rotinas, eu não sei se seu escritório é em casa, se você tem uma sala comercial, como que você lida com o dia a dia, com as rotinas do dia a dia do escritório? É importante a pessoa ter em mente, quem tem o escritório, é, é o seu trabalho, né? Então, é importante que você tenha minimamente uma rotina. Eu, geralmente, o meu escritório é em casa, né? E
eu acordo, né, abro, tenho uma planilha ali dos meus clientes, vejo primeiro se está tudo em dia, se está tudo correto, se tem alguma coisa que eu preciso fazer naquela semana ou até o final do mês, por exemplo. Eu tenho um cliente hoje que está parcelando o pagamento de DAI, de atrasado. Então, eu tenho que todo mês emitir a parcela dele, né? Acho que começa a partir do dia 10. Então, ontem eu já emiti para ele um DARF e mandei. Então, é importante você estar primeiro com o seu dia em dia. Seu dia em dia. Fica até, fica até um pouco Total. redundante, mas... e depois você começar a pensar, pô, você está mais tranquilo esse dia? Já fiz as obrigações acessórias que tinha para fazer, já fiz tudo. Poxa, começa a pensar em alguma coisa para postar. É importante não ficar parado, né? Porque quando você fica parado, você acaba acomodando. E quando você acomoda, é mais difícil você captar cliente, parece que você não vai estar saindo do lugar. Então, eu já passei por isso. Eu já fiquei muitos meses sem nada porque eu estava muito acomodado. Né? No início do mês, eu fazia as obrigações acessórias que tinha e depois eu, né, acabava me acomodando, fazendo outras coisas. Né? Hoje em dia, não, já estou mais ativo. Tem algumas reuniões que eu marco com os clientes, ou até os clientes querem marcar reuniões comigo para tirar dúvida. Então, é importante você estar sempre presente e sempre disponível quando o cliente te procurar. Isso é o mais importante. Né? Hoje em dia, a contabilidade está muito robotizada, digamos assim. Então, tem empresas gigantes que vendem um produto, só que você não fala com ninguém. É tudo automatizado, é tudo com IA. Você lida com IA. Então, e o cliente, tem muito cliente que não quer isso. Ele quer ter a atenção do contador. Então, eu acho que até um diferencial meu hoje em dia é esse. Eu sou muito atencioso com meus clientes. Isso é muito importante para quem está começando, bem quem está começando. Né? Acho que até o final, acho que quando você não decidir mais trabalhar, ó, já deu, já montei meu dinheirinho, está aqui, acabou, não quero mais preocupação. Acho que até o final você tem que estar sempre ali disponível e ser atencioso com o seu cliente, acima de tudo. Total. Isso aí, essa sua fala também é importante, porque tem muita gente, Wellington, mas tem muita concorrência desleal. Eu estou começando meu escritório a ter a contabilidade online aí de R$ 99 por mês. Aí, é o que você acabou de falar, a contabilidade de R$ 99 por mês não dá a atenção que um contador dá. Então, assim, o que o Gustavo está falando é o seguinte, sabe aquele cara que que ele contrata a contabilidade de R$ 99 por mês? Esse cara, ele não vai ter a atenção de um contador. Ele está falando com um robô do outro lado. Na verdade, ele está usando uma startup que ele que alimenta as informações. Praticamente, ele tem que ter o trabalho. Ele não tem ali um contato de uma pessoa. E muitas das vezes, ele não tem o conhecimento técnico e ele preenche as informações erradas. Então, assim, quando a gente fala que não é... Eu já falei várias vezes, a contabilidade online, essa contabilidade de R$ 99, não concorrente, porque é um produto totalmente diferente do contador, digamos assim, híbrido. Porque eu não vou falar físico, porque hoje a gente está na plataforma onde você tem um sistema que é em nuvem, o escritório praticamente é virtual, mas você atende, tem um ser humano do outro lado, então é híbrido. Não é 100% físico, mas também não é 100% virtual. Então, do outro lado, o cara com a contabilidade de R$ 99, ele paga aquele valor, mas ele tem que ter o trabalho de ele entrar lá, anexar as informações, ele que vai gerar ele que tem que entrar lá para gerar o imposto dele, e muitas das vezes o cara não quer isso, ou ele não tem, nem lembra de fazer isso. E o contador, não é que o contador é ser o babado, o cliente ficar lembrando, mas, cara, por exemplo, até a Simone entrou aqui, Simone é uma aluna minha também, é uma das feras lá da nossa tribo contábil. A gente estava conversando sobre comunicação com o cliente, a importância da comunicação. Como que a gente faz aqui? A gente dispara, inclusive a gente coloca, até a Simone falou, cara, a gente tem que colocar isso no contrato. Então, como que é a forma de comunicação com o cliente, de enviar documentação para o cliente, receber a documentação do cliente? Não é mais físico. Hoje cara, salva no Drive lá, manda para a gente. Beleza, mandou no e-mail. Só que a gente coloca isso em contrato. Quando a gente dispara um e-mail para mandar o documento para o cliente, todo documento só é enviado por e-mail. Não tem documento enviado por WhatsApp. Então, o que a gente faz? Mas o WhatsApp é uma ferramenta importantíssima de comunicação, eu sei disso. Porém, eu mesmo já tive situações em trocar o telefone, troquei o aparelho, as informações do WhatsApp sumiu. Perdi o outro aparelho e começa tudo do zero, some tudo. Então, o que acontece? Por exemplo, vamos imaginar que eu fiz o processo de folha de pagamento, mandei a folha de pagamento lá para o meu cliente. Então, vai lá.
os olerites, a guia do FGTS, a guia do INSS, o recibo de pagamento de funcionário, a folha de pagamento, o processo. Eu não só mando no e-mail, como eu mando a gente tem uma lista de transmissão que você dispara para o cliente, olha, foi transmitido lá para o seu e-mail, a guia do FGTS vence no dia tal, a guia do INSS vence no dia tal, confirma para mim o recebimento. A gente zera a possibilidade do cara não receber ou dizer que não recebeu. Embora a ferramenta de e-mail tenha lá me dizendo que o cara abriu o e-mail ou não, eu tenho mais uma confirmação. Mas eu não mando nada pelo WhatsApp. E também, quando o cliente vai mandar algum documento para a gente, por favor, toma aqui o e-mail, dispara ou manda esse documento por e-mail, porque fica documentado. O e-mail é uma prova. Hoje, como que eu poderia dizer? Uma prova real, a palavra certa é essa mesmo, uma prova. Vamos imaginar que o cara vai entrar na justiça contra você, que você não mandou. Cara, tá ali, tá documentado, tá o horário. E e-mail não é igual o WhatsApp que você consegue apagar a mensagem lá, mandei, apagou, sumiu. Não, disparou, já era, tá lá, tá aqui a data, tá o relatório que. E eu ainda te comuniquei via WhatsApp, então isso é muito importante, essa comunicação. Principalmente o cara que está começando, cara. Uma outra coisa que eu aconselho muito é ter o cuidado de, por exemplo, você fechou o contrato com o cliente, vou até reforçar aqui, aproveitando a fala do Gustavo, nem ia falar isso, mas lembrei agora. Você fez uma reunião, a primeira reunião com o cliente, assinou o contrato com o cliente. Nessa primeira reunião, tem que deixar claro para o cliente os deveres dele, as obrigações dele, os seus deveres e as suas obrigações. E se você, porque assim, a maioria do pessoal fala assim hoje, olha, tô com muita dificuldade do cliente não me manda documento. Você nunca solicitou formalmente o negócio. Aí, do dia para a noite, você fala, eu preciso que você me mande um documento. Cara, já é tipo que na primeira reunião, no primeiro contato, como que vai ser a nossa forma de trabalho? Como que funciona? É assim, a sua obrigação é essa, a minha obrigação é essa. O seu dever é esse, o meu dever é esse. E é assim que a gente funciona. E a data tá para você me enviar. A gente tem um checklist que até compartilho com a galera da tribo. E outra coisa, galera, sempre usem checklist, cara. Mesmo que você já tenha experiência, mesmo que você já domine um departamento, um setor, alguma coisa, faça. Eu faço legalização de empresa, eu sempre falo isso, foi a primeira coisa que eu fiz no escritório de contabilidade foi legalizar a empresa. E é meio que no automático para mim. Todo o processo já vem, já vai de cabeça. Mas mesmo assim, eu uso porque, cara, é horrível você ter essa sensação de que o seu processo é uma exigência, sei lá, você esqueceu de anexar a sua carteira do CRC, por exemplo. Ah, cadê a procuração do contador aqui? Às vezes não é porque você não sabe, porque simplesmente você esqueceu. E na nossa correria, no nosso dia a dia, pode acontecer. Dito tudo isso, Gustavo, cara, eu queria também assim, pedir para você compartilhar um pouco mais da importância da tribo contábil na sua jornada para o seu dia a dia do escritório também. Não só do início, teve a fase inicial lá, que é o seu primeiro processo, mas hoje, né, quando a gente fala do escritório de contabilidade, tem uma série de obrigações, uma série de coisas que a gente precisa cumprir. Você é um cara que é estudioso, que pô, vai lá, lê, estuda, mas às vezes uma rede de apoio, mesmo quando a gente tem dedicação, estudar, é importante para nos ajudar e nos auxiliar nos momentos que, sabe, aqueles momentos que, cara, não encontrei uma solução aqui, ou às vezes eu quero só confirmar uma solução que eu estou em dúvida, digamos assim. Não, com certeza. Eu já usei para os dois casos, tanto quando eu não sabia da solução, quando eu, né, queria só confirmar. Uma das vezes que eu fui confirmar foi até com você. Eu queria saber sobre, se eu não me engano, era justamente essa questão da abertura de CNPJ de condomínio que eu comentei mais cedo aqui na live. Mas a tribo, ela me ajuda bastante, porque às vezes, antes de eu perguntar, tem uma série de gente lá, de pessoas, contadores, que já tiveram outras perguntas, e pode ser que tenha uma pergunta parecida com a minha. E como é legal, o grupo é no Telegram, que a gente tem da tribo, né, nesse grupo fica salvo toda a conversa, todo o histórico. Por mais que você entre hoje, vai ter todo o histórico para trás, todos os documentos, checklist que o Wellington está falando também tem lá, enfim. Então, antes de eu perguntar, eu sempre vou ali na busca e procuro, boto as palavras-chave ali que eu quero e vou procurando para ver se não teve uma pergunta parecida com a minha. Volta e meia, quase sempre tem. Quando de fato eu não acho, eu pergunto ali. E a tribo é muito importante porque é aquilo, às vezes são diversas pessoas e todo mundo já passou por alguma
algum problema, alguma pendência que, pô, o Wellington não passou, ou então a Solange não passou, ou um outro contador, outra contadora também não passou, mas, pô, eu passei. Eu consigo compartilhar isso com o pessoal que está lá, e sempre que eu vejo, poxa, tem alguma pergunta ali que eu sei, eu respondo às vezes até no privado para a pessoa. Inclusive também já fui perguntado no privado, no Telegram. As pessoas às vezes têm vergonha de falar lá e ver que você está perguntando sobre alguma coisa que elas também têm dúvida e pergunta para você, ao invés de postar no grupo. Gente, o grupo é uma família mesmo, sabe? Todo mundo ali se ajuda e não tem que ter vergonha nenhuma de se você não sabe de alguma coisa. Normal, ninguém nasce sabendo, né? A gente não tem superpoderes e sabe de tudo. A gente, por muitas vezes, tem que correr atrás da informação. E a Tribo Contábil ajuda muito nessa questão, sem dúvida nenhuma. Essa coisa de buscar é importante, porque o cara entrar agora, ele tem acesso a todas as informações e tem um menu lá de arquivos que você pode baixar modelos de contrato, planilha, PDF, tudo que foi colocado lá. E com relação à pergunta, né, essa coisa de perguntar, uma das coisas que eu sempre falo, cara, não tenham vergonha de perguntar, porque ninguém julga ninguém lá. Inclusive, é uma das coisas que eu sempre falo, cara, não tem julgamento, cara, não é uma pergunta que parece, às vezes parece muito simples para mim, mas para o outro é um pouco mais complexa, então tá tudo bem. Tá na fase dele de ter essa parte mais complexa, né? Mas o entendimento vem com o tempo e, assim, gradativamente ele vai. Porque o escritório de contabilidade, na verdade, cara, 99% das coisas que você faz no mês, você vai repetir no outro. Então, assim, é um ciclo, você vai repetindo. Então, você vai fazer, vai repetir. Então, tudo que a gente faz repetidamente, cara, é inevitável que você vai acabar se tornando bom. Não tem. Se você vai lá num mês, pô, o primeiro mês é difícil. Mas e os serviços que não são, que não entram nessa rotina? Tem uns eventos que eu chamo não periódicos, né? Eventualmente, sei lá, aconteceu uma demissão por justa causa. Acontece, sei lá, uma vez, pô, mas tu tem lá na tribo, você vai botar essa dúvida, você vai ser respondida, você vai assistir aula. Além disso, tem um curso, né? Tem a aula. Por que eu tô falando isso, pessoal? Quem não sabe, a gente está com as inscrições abertas para a próxima turma da Tribo Contábil. Inclusive, a gente hoje está com um cupom de desconto, que é a Tribo 20. Então, o cara que botar lá Tribo 20 garante 20% de desconto para entrar. O link está na minha bio para fazer o cadastro. E você vai ter apoio que talvez, cara, muitas pessoas estão buscando agora, às vezes quer falar até com um colega que conheço meu amigo lá que é contador, mas às vezes o cara não passa informação. Aí o cara acreditar que aquele cara é amigo. Infelizmente, a gente vive numa classe que não é 100% unida. Embora eu fale que dentro da tribo contábil está todo mundo compartilhando, todo mundo se ajudando, mas fora, a realidade não é tão assim. Às vezes o cara tem gente que segura a informação com medo de perder cliente. Tem gente que não quer, porra, vou falar pro Gustavo como é que ele vai legalizar uma empresa, esse cara vai virar meu concorrente. Cara, meu escritório é no Rio, ele é do Rio de Janeiro, eu vou ensinar ele, vou trazer um cara para ser concorrente meu. Não vou. Eu não penso assim, nunca pensei. Sempre achei que quanto mais a gente compartilha, a classe forte, eu me torno forte. Se a contabilidade é uma profissão valorizada, eu me sinto valorizado. Por esses dias aí fiz até uma live onde o cara me perguntou, Wellington, você é a favor ou contra? Acho que a pergunta era alguma coisa do tipo. O contador vender o serviço de legalização, vender não, fazer o processo de legalização gratuitamente para atrair cliente para o escritório. E eu falei, dei minha opinião. E a minha opinião, não quero dizer se eu estou certo ou errado, como eu falei para ele na live lá, é minha opinião. A minha opinião que eu não faria gratuitamente, porque você pode legalizar e não necessariamente o cliente vai ficar com você, o cara pode pegar a empresa e sair fora. Assim, tem muita gente que pode se beneficiar. E outra coisa, a gente fala sempre de valorização. Valorização, eu brigo pela valorização da contabilidade. E se eu faço de graça, que valor que eu estou dando pelo meu trabalho? Cara, se eu vou fazer uma consulta, sei lá, um psicólogo, ele vai ter lá o valor da parada dele lá. Se eu vou no dentista, vai ter, eu tenho que pagar, velho. Se eu vou, sei lá, fazer um projeto da minha casa aqui, eu tenho que trazer um arquiteto, vai ter o valor dele lá e tá tudo certo. Se você precisa entrar na justiça, você tem que contratar um advogado, o advogado vai ter o valor de honorários dele. E cada um cobra o valor da sua mão de obra e de acordo com o que tem que cobrar. E, assim, a gente tem que respeitar isso. E nesse caso, especificamente, né, na minha opinião, eu acho que todo contador tem que cobrar, assim, inclusive nas aulas, inclusive aulas gratuitas que tem no meu canal no YouTube, eu falo abertamente que eu não só cobro, como digo também o quanto que eu cobro. Porque tem outra coisa, às vezes
vezes o cara tem receio, medo de falar, pô, mas quanto. Muita gente fala assim, eu tenho dúvida de valor de honorários contábeis, quanto que eu cobro, como que eu vou fazer? Ah, vai lá no meu canal que você vai ver vídeo de eu falando sobre isso. Bom, mas voltando a falar aqui da sua fase como empreendedor contábil, hoje já a empresa fazendo 2 anos, né? Vou completar 2 anos agora. Cara, eu não tenho dúvidas que esses 2 anos aí vão prosperar por muito mais aí na sua jornada. Você é um cara que, cara, muito esforçado, estudioso, inteligentíssimo, tem disposição, porque também não adianta você não ter disposição de botar a cara e ir lá e fazer o que tem que ser feito. Você é um cara que faz isso. E passou dessa fase, já aconselhou, ultrapassou as barreiras, os medos. Teria um conselho para o cara que está agora, né, nos vendo, e está naquela fase, sabe quando você está naquela fase de, cara, tô com o projeto tá no papel, mas ainda não tirei do papel, tô pensando em tirar, quero começar meu escritório, mas tô com alguma trava, tô com medo. Se você pudesse, você que já passou dessa fase, já ultrapassou essa barreira, dá um conselho para esse colega que está agora nos assistindo, que está passando por uma fase como essa. Bom, primeiro é importante você tem que acreditar em você mesmo, né? Não tem, se você está querendo, está com esse medo de abrir o escritório porque de fato você nunca teve essa experiência antes e, né, a responsabilidade no fim das contas vai ser sua de entregar o trabalho final para o cliente, poxa, se desafia porque você vai dar esse pequeno, não, esse grande passo, mas que depois ele vai abrir uma porta para você tão grande que sabe, o primeiro cliente é o mais difícil de você conseguir. É importante você avisar para todo mundo, vai no grupo da família e fala, poxa, pessoal, me formei, estou fazendo trabalho de contabilidade. Poxa, avisa para os seus amigos todos. Com certeza tem gente, algum desse ciclo, só esse ciclo que eu falei, conhece alguém que tem alguma empresinha, ou tem um MEI aberto, ou sabe, uma coisinha pequena. Você não vai começar grande, você vai começar pequeno. Então, pô, com uma empresa do Simples Nacional, um MEI, poxa, abrir um CNPJ com aquele tio que está na ilegalidade sempre sonegando imposto, fala para ele, poxa tio, vamos legalizar isso aí, sabe? É importante você começar até com alguém que você conheça, porque você vai ter essa um pouco de, digamos assim, segurança, né? Pô, de abrir, poxa, deu errado aqui, mas eu vou pesquisar. É importante você estar ali sempre querendo buscar a solução. Então, começar, não tem jeito. Ter coragem, tem que ter coragem. Eu queria até fazer um comentário aqui sobre. Ah, pô, mas se o cliente também pagar. Aconteceu comigo recentemente, infelizmente, foi minha primeira inadimplência. Poxa, o cliente não me pagou o primeiro mês. Aí eu falei, tá bom, vai por inexperiência. Não, beleza, mês que vem você acerta. Fiz o segundo mês, não me pagou também. Pô, tô apertado. Inexperiência também, fiz o terceiro mês. Aí ele não me pagou, eu falei, olha, vou ter que encerrar, né? Não vai dar, já é o terceiro mês, eu encerrei. É difícil também você dizer não, e às vezes você tem que dizer não para o seu cliente, nesse caso. Acabou que, poxa, deu 1 ano e meio quase, ele me procurou agora, recentemente, que é regularizar a empresa. Aí, tudo que ele deixou de me pagar, tá me pagando, me pagou, e enfim, não para mais de me pagar agora, porque ele sabe que dói no bolso quando você não para a empresa. Então, né, tem que ter calma, que as coisas vão se ajustar, vão se acertar. Depois desse primeiro passo que você dá, é um mundo novo, porque você mesmo abre a sua cabeça. Porque pô, o primeiro mês que você faz o seu trabalho e recebe o seu dinheirinho, você fala, caramba, pô, isso aqui foi com fruto do meu próprio escritório, do meu trabalho. Você vai querer cada vez mais. E eu até brinco com a minha namorada, falei, agora eu quero outro cliente, eu quero mais clientes, eu quero ganhar mais. Então, aí você vai no embalo. O primeiro mês. O primeiro mês, de fato, é o mais difícil, mas depois que você ganha seu primeiro dinheirinho com seu primeiro cliente, abre uma porta que não tem É mais bom volta. demais, né? É É bom bom demais. demais. Ah, tem muita gente aí que tá um obstáculo que a pessoa cria na cabeça. Às vezes, cara, a maioria das vezes, os maiores obstáculos tá aqui. Porque o cara fala assim: ah, mas eu não tenho, já me falaram isso, eu não tenho dinheiro para alugar uma sala. Eu falei com você hoje, seu escritório é na sua casa. Falei ontem com a Luciana, o escritório é na casa dela. Falei com o Flávio, o escritório é na casa dele. Falei com qual é o nome da primeira menina que eu falei? Esqueci o nome dela agora, rapaz. Rafaela, escritório é na casa. Eu estou em casa. Velho, você não precisa alugar uma sala comercial. É uma opção caso tenha necessidade.
sabe? Hoje, a maioria dos clientes, eles não vai irão no escritório, cara. O cliente dificilmente vai. Você faz reuniões por Google Meet, por Zoom. E se tiver, Alberto, tá, mas eu tenho um cliente específico que esse cara tem que ser atendimento presencial. Cara, agenda num café, no shopping, vai um co-work no Rio de Janeiro. Se você mora perto do centro, o CRC do Rio de Janeiro disponibiliza uma sala lá com ar-condicionado, com internet para o contador atender o cliente dele. Então, assim, não precisa, é opcional. Se você quiser ter. E outra, se você não tem cliente, não faz sentido ter uma sala comercial. E se você. Às vezes o cara fala assim, ué, então, olha, eu cheguei no momento. Eu tenho alunos meus que falaram, cheguei numa fase que agora eu comecei em casa, agora eu quero ir para uma sala. E tá tudo bem, não tem nada de errado. Tem condições de ir agora? Vai. E foi. E tá tudo bem, tá fluindo. Mas tem gente que prefere, cara. Hoje eu prefiro ter mais tempo de ficar em casa. Eu não encaro engarrafamento, trânsito. Simone acabou de colocar aqui agora outra colega nossa, membro da Triple Contact, que também trabalha home office. Antes de fazer a live, cara, eu tava treinando, velho. Cheguei do treino com a Tuane, nós fomos treinar hoje à tarde. Falei, cara, se eu estivesse trabalhando fora, eu não tinha essa coisa de organizar a minha estrutura do meu dia, do meu tempo, que eu consiga fazer isso. Não ia ser possível, não dá. Então, você perde por quê? Você perde, sei lá, 2, 3 horas no engarrafamento. É uma loucura. Então, assim, não precisa, galera. Quem está começando, quer iniciar o escritório, você pode começar da sua casa, pode ser um quartinho, pode ser, Wellington, eu não tenho mesa. Vai na mesa da cozinha, vai na mesa da sala, arruma. Cara, você precisa ter uma estrutura gigante. O que você precisa ter? Um computador e uma internet. Para começar, absolutamente é isso. Exatamente. Wellington, mas eu não tenho. Um outro recado aqui para a galera. Eu estou lembrando aqui das travas que o pessoal manda para mim. Eu não tenho. Eu tenho computador, tenho internet, sou contador, não tenho sala. Tá, você mata a sala que você pode começar na sua casa. Você tem acesso à internet? Se você está assistindo a gente aqui, significa que tem. E se não tiver, cara, você conhece alguém que tem. Então, se aparecer um serviço para você fazer, você vai no irmão, dá um jeito. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E aí, beleza. Wellington, mas eu ainda não tenho sistema. Eu preciso contratar um sistema para começar? Hoje, olha como é que as coisas estão mais fáceis. A gente fez até uma parceria agora recentemente com o pessoal da Macrosystem, que disponibiliza 3 CNPJ para o usuário atender gratuitamente. Mas não é com acesso limitado. Até teve uma colega que perguntou, mas eu consigo transmitir as informações por rede social? Consegue. Se você tiver até 3 clientes, você consegue transmitir tudo, fazer todas as... E é tudo na nuvem, um sistema na nuvem. Funciona de forma gratuita, mas você vai ter o suporte se você tiver dúvidas, mesmo no gratuito. Sistema integrado, por ser web, 100% web. Se você quiser viajar, bota o notebook na mochila. Tô na casa tô no sítio, você acessa a internet, o seu escritório é no notebook, você leva para onde você quiser. Legal. Não é mais físico no local. E você começa a atender 3 clientes de forma que você não precisa pagar uma mensalidade de sistema, já é um puta mão na roda, já consegue te ajudar. E a galera ainda disponibilizaram um cupom de desconto, que é o EL24, aquele que conseguiu o quarto cliente, aí vai passar a ter a necessidade de pagar mensalidade. Beleza. Vai usar o cupom de desconto e ainda ganha mais 30% lá na mensalidade. Se eu não me engano, tem vários planos lá. O primeiro pacote de R$ 195 ganha mais 30% de desconto ainda nesse R$ 195. Então, assim, não começa, cara. Hoje, eu falo isso porque eu não uso o sistema. Eu uso o domínio. Eu não conhecia esse sistema antes. Eu uso o sistema domínio. E não é... Eu falo isso porque a galera vem me procurar, o domínio é um dos mais caros, não é o mais acessível do mercado. E eu falo hoje, quer começar, tem o melhor custo-benefício, vai no outro lá para quem está começando. Depois, se achar... E eu falo, eu fiz treinamento com o pessoal, porque, para mim começar a falar que preciso conhecer o programa, é excelente, cara. Atende total as necessidades, tem tudo, não deixa a desejar em nada, por exemplo, para domínio, que é o sistema mais caro. Legal. Então, assim, o cara que está começando, não tem dinheiro para... não tem sistema? Vai lá, que tem gratuito lá, que você consegue... Para começar, você vai conseguir dar o pontapé inicial. Outra coisa que o cara fala, mas eu tenho dificuldade de conquistar cliente. Outra coisa que mandaram para mim aqui, eu não tenho condições, eu não consigo divulgar cliente. Mas como que... Faz uma reflexão. O que a pessoa tem feito para atrair novos clientes? Cara, eu não tenho cabelo, mas quando eu vou no barbeiro, até o barbeiro eu peço indicação, velho. Eu falo, eu sento lá no
cara lá, troca uma ideia com o cara, porque o cara tem várias pessoas que vão sentar lá e vão cortar cabelo com o cara, vão fazer barba, e vai sentar empresário, vai sentar dono de empresa, e o barbeiro é meio que, cara, o cara gosta de puxar assunto. Já que ele posta. Eu sempre vou no barbeiro, o cara. É sempre ele que vem puxar assunto comigo. E aí, o que, que você faz? Mas já que o cara quer saber o que eu faço, eu já vendo meu peixe, velho. Eu sou contador, inclusive, se você precisar ou conhecer alguém, você tá um cara, um cliente seu aqui, velho, que precisa de contador. E foi, eu vou te falar, hoje, uma das maiores redes de barbearias por assinatura do Rio de Janeiro é meu cliente. Pô, foi assim, fui lá cortar cabelo, o cara virou meu cliente, cara. Aqui, estou lá no Rio de Janeiro. Hoje eu não moro mais no Rio, eu moro em São Paulo. Aqui em São Paulo, também, consegui do mesmo jeito. Barbeiro dessa coisa. Outra coisa, parcerias, cara. Façam parcerias. Advogados são excelentes para indicar clientes. Eu tenho um parceiro lá, doutor Cristiano, sempre está mandando cliente para a gente aqui. Outra pessoa, outro profissional que sempre manda cliente para mim, eu vou agradecer publicamente aqui a Valéria, corretora de imóveis, lá do Rio de Janeiro. Ela cuida de várias salas comerciais. O que acontece? Quando ela aluga para uma empresa, a empresário alugou uma sala lá. Esse cara precisa legalizar a empresa naquele endereço. Valéria, eu vou legalizar. Ela já alugar a sala para o cara, você já tem contador? Não, toma aqui o Wellington. Ele vai resolver seu problema. Vai formalizar sua empresa. Então, assim, parcerias. Agora, o que não pode, e eu acredito que não foi o seu caso também, é você, não é porque você pegou aquela carteirinha verdinha do CRC, você ficar sentado, acomodado, esperar que alguém vai bater na sua porta e falar, pelo amor de Deus, faça a contabilidade da minha empresa. Isso não existe, o cara não vai fazer isso. Então, o cara fala assim, mas eu não consigo divulgar. Não sei fazer vídeo. Mas não é só vídeo, cara, não é só Instagram. São vários. Você tem Instagram, você tem o próprio Facebook, tem gente que acha que o Facebook morreu, mas o Facebook funciona. Funciona. Rede de pesquisa é fantástico. O YouTube e o site posicionado no Google. Olha, mas eu não sei fazer. Se você não sabe, delega para quem sabe, cara. Tem vários profissionais que tem um site, eu esqueci um aplicativo que eu esqueci o nome, cara. Vocês pesquisam no Google que vocês vão achar. E você contrata freelance, velho. Então você vai lá, contrata um cara do freelance lá do aplicativo lá que vai resolver essa parada, o cara vai te cobrar uma mixaria e vai te dar a solução. Então, assim, são coisas que a gente às vezes fica perdendo tempo, não começa por algumas travas dessa, né? Pô, não vou começar por isso. Aí sempre fica o porquê. Aí você resolve esse primeiro porquê, mas aí mais, sempre mais. E nunca começa. Primeiro começa, depois melhora. Vai do jeito que tá. Cara, mas o meu computador é bem ferradinho. Começa com isso aí, velho. O primeiro cliente vai te dar condições de lá na frente você contratar ou comprar um novo sistema, um novo computador. Eu lembro quando eu comecei o escritório de contabilidade, cara, eu comecei, foi loucura. Comecei com o meu cheque especial. Tinha um limite lá no Itaú de R$ 5.000. É o valor que eu comecei. Outro dia eu vi um vídeo até de um cara falando que para começar o escritório tem que investir 30 mil. Eu falei, eu comecei com menos 5. Como que eu investi 30? Eu peguei o meu cheque especial que eu comprei computador, comprei mesa, que eu fui comprar as coisas do escritório. E eu botei a cara e hoje eu não me arrependo de nada. Hoje eu vivo com uma qualidade de vida fantástica. O sucesso, para mim, às vezes a gente não, porque eu não sou assim, mas a maioria das pessoas tende a analisar o sucesso só na parte financeira. E não é só, cara. Hoje eu tenho muito mais conforto financeiramente falando, mas qualidade de vida. Por exemplo, falei para você que eu saí do trader com a minha esposa. Tem muita gente milionária que não consegue fazer isso, velho. Não consegue dar atenção para a família, ter mais tempo para si, para cuidar de si. E hoje eu consigo fazer isso. Se eu estivesse trabalhando para alguém, não. Porque quando você trabalha para alguém, você vende seu tempo para essa pessoa estar fazendo isso. Né? Ele está lá ganhando, vai estar treinando, pagando você para estar fazendo o que deveria ser feito. Cara, eu queria, primeiramente, né, agradecer você pela disponibilidade, por compartilhar sua história aqui com a gente, compartilhar aí com o pessoal que está iniciando o escritório. O Gustavo é um cara sensacional e eu queria também relembrar uma fala do Gustavo. Talvez você vai lembrar isso, mas foi um dos primeiros contatos nossos. O Gustavo falou uma coisa para mim assim, sou corretora de imóveis e contratei o Gustavo, excelente profissional. Já parceria, eu vou fazer o link aqui, ó. Vai alguém alugar uma sala comercial com a Estela vai indicar o nosso amigo aqui, Gustavo Forte, para cuidar da empresa do inquilino dela lá. E o Gustavo uma vez falou para mim assim, ó, talvez você vai lembrar disso, talvez não, mas eu gravo as coisas que as pessoas falam, algumas marcam.
E o Gustavo lá no início falou assim para mim, a tribo contábil é um facilitador. É um facilitador, principalmente para o contador que está iniciando. Isso aí eu falo porque tem um vídeo. Tem um vídeo até lá no meu canal no YouTube, um depoimento que você fez uma vez. E a verdade é essa. A tribo contábil é um facilitador. E as inscrições estão abertas para você que quer iniciar seu escritório de contabilidade. Porém, a gente vai ficar com as inscrições até a próxima sexta-feira, depois fecha a porta e não tem mais como entrar só na próxima turma. E eu queria me despedir, queria agradecer a oportunidade do Gustavo e pedir para o Gustavo dar o depoimento final aí. A Tony falou que fizeram algum comentário aqui para eu me ler aqui. Mas antes pode seguir aí, Gustavão, que eu vou ler aqui os comentários do Então, pessoal. bom, muito obrigado, Wellington, pelo convite, né? Essa live acho que foi bastante bem legal para quem está acompanhando. Obrigado você que ficou aí nos acompanhando. Quem está desde o início ficou até agora. Quem chegou no meio do caminho também, muito obrigado pela sua atenção. E tá sendo som ou não? Tá legal. Então, é porque pareceu. Mas, pô, muito obrigado aí pela atenção de vocês. E o Wellington, muito obrigado pelo convite. Com certeza, mais pra frente aí vamos fazer outras lives também, que é bem legal. E essa dica aí do Gustavo de fazer mais lives é uma dica para ele mesmo, que como ele começou a falar, é uma das coisas que ele tinha trava de fazer vídeo, de começar, e que isso seja sei lá, uma inspiração para você mesmo daqui para frente começar a aparecer mais no Instagram, ter ali a disponibilidade de gravar vídeo. Antes de finalizar, eu quero agradecer. Pode falar. Inclusive, para quem está começando e tem, né, vergonha de aparecer em vídeo, eu comecei fazendo post escrito. E post escrito, agora eu comecei a fazer alguns vídeos também. E, enfim, tem que perder a vergonha, não tem jeito. Total, velho. É assim que funciona. Vamos agradecer a galera que participou aqui. Eu vou dar nomes a quem eu tô aparecendo, quem está aparecendo aqui para mim. O Robertson, o Roberto, e eu vou ler os comentários. O Romero falou que é o melhor contador que já trabalhei. Deve ser alguma pessoa que te conhece, algum amigo seu de trabalho que vivenciou aí contigo aí. Então, porra, melhor do que a gente falar de si mesmo, né? Quando tem alguém que vem aqui e fala, pô, significa que você é um cara sensacional mesmo. Cleusa também, muito obrigado por participar, o Ademir, Luiz, a Estela Maria, que é a nossa colega que apareceu aqui, a nossa corretora, a Dilma Coutinho, a Tuane apareceu aqui também, deixa eu ver aqui os comentários, a Kátia, o Fabiano, um dos comentários botou aqui o Luiz, estudante de contabilidade, sexto período e desejo muito empreender na contabilidade. Então, seja muito bem-vindo, meu parceiro, a esse mundo aqui do empreendedorismo contábil. Você será muito bem aceito, consegue seguir aí nos acompanhando nas redes sociais, consumindo o nosso conteúdo, que a gente está aqui com o propósito sempre de estar ajudando aí. O Silvânio, o Jorge, Maria, a Simone, cara, muita gente bacana. O Fabiano falou aqui, eu não vejo a hora de entrar para a família da tribo. Cara, então corre, porque a porta está aberta, você tem a possibilidade de entrar e utilizar o cupom de desconto Tribo Contábil, Tribo Contábil 20, para ganhar 20% de desconto, tem até a próxima sexta-feira para entrar. O Lucas falou aqui, ó, o Gustavo é o cara, assina embaixo. Ele cumpre o que promete, o único contador que eu recomendo. Transparência 100%. Sensacional, cara, sensacional. O show de trufas. Excelente profissional, muito precioso e competente. O Lucas pergunta para quem tem empresa se indica o próprio contador. A maioria não indica o próprio contador. A maioria se compromete em fazer aquilo que não consegue entregar. Pergunta para quem tem empresa. Eu não entendi muito a pergunta. Você entendeu? Não sei se você entendeu a dúvida dele, do Lucas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Com certeza, home office é contabilidade. A Simone colocou. Ele botou aqui, ó, pergunta para quem tem empresa. Se indica o próprio contador? A maioria não indica o próprio contador. A maioria... acho que ele meio que fez um desabafo aqui. Pergunta para quem tem empresa. Eu não entendi. Se indica não entendi a dúvida. A maioria não indica. Acho que não é dúvida, não. Acho que ele fez um desabafo. A nossa colega Estela falou aqui, ó, sou corretora de imóveis e, cara, parceria aí com o Gustavo, até porque é uma parceria mesmo, porque o cliente do Gustavo também pode estar procurando uma sala, pode estar procurando um prédio para botar a empresa dele, e a Selma pode ser a pessoa que pode fazer ali
a locação dessa sala e é uma ótima parceira para fazer aí a divulgação do trabalho. O Matheus falou, excelente bate-papo, o Fabiano, ótima live, torcendo para o Gustavo. Então é isso. E eu estou torcendo por todos vocês, assim como torço pro Gustavo também. Cara, sensacional o nosso bate-papo, foi um prazerzaço. Eu vou até brincar agora que terminou, né? Que a gente está finalizando aqui. E o Gustavo falou, pô, mas eu nunca fiz live também tenso. Meu, foi suave, de boa. E isso eu quero que seja assim, um estímulo para você fazer mais, não seja só, não só comigo, mas fazer com outras pessoas, fazer sozinho, gerar conteúdo. Você é um cara que tem conteúdo para. Falando conteúdo no sentido. Você tem conhecimento para gerar conteúdo para transmitir no seu Instagram, para trazer pessoas, principalmente públicos segmentados, públicos que você já atende. Por exemplo, se você já atende um determinado público, você já conhece a dor daquele público, que você já resolveu ou resolve, e aí você pode gerar conteúdos no Instagram, por exemplo, para esse público, essa galera que você já ajudou, vai ter outras pessoas precisando. O contador, ele é um cara que resolve problemas. Não é só contabilidade, você resolve problema. A verdade é essa, cara. E vai ter sempre alguém com algum problema. Vai ter sempre uma empresa com problema. Vai ter sempre alguém com uma situação que precisa do contador. E você é um cara que eu tenho certeza. Se você começar a gerar conteúdo nas redes sociais, tem tudo para deslanchar também. Gustavão, cara, muito obrigado. Fica com Deus e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, Wellington, pessoal que está acompanhando, a você de casa. Obrigado, viu? Uma boa noite a todos. Show, um abração. Um abraço.